o sexto livro da Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Agora nós vamos dar um salto agora para o versículo de número 6, que diz assim: Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. A palavra de Deus aqui em Josué, queridos, é uma palavra muito clara para as nossas vidas. O que a palavra está dizendo? Que depois da morte de Moisés, depois que Moisés já tinha morrido, que Deus, a obra não para. A obra não para por quê? Porque a obra não depende do homem, a obra depende de Deus. A obra não estava limitada a Moisés. Então a Bíblia fala que quando Moisés morre, Deus levanta Josué. E é assim que funciona na nossa vida. As obras de Deus, os projetos de Deus, eles não param. Então Deus levanta Josué. E quando Deus levanta Josué, Deus traz a palavra para Josué dizendo: olha, primeira coisa, não se preocupa. Como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Amém? Amém. Como eu levantei Moisés, eu também vou levantar você para herdar essa terra prometida. Amém. E a palavra vai dizer, queridos, que Josué, ele estava ali na frente daquele povo. Agora imagine a responsabilidade. Imagine a pressão que existia sobre a vida de Josué. Não é fácil você estar na frente. Não é fácil você ser exemplo. Não é fácil você ser referencial. E aqui no caso, Josué, ele era referencial de toda uma nação. E não só isso, Josué, ele tinha, queridos, que ter a sua vida com Deus muito alinhada. Porque se Josué balançasse na fé, todos os demais iam balançar na fé. Se Josué desanimasse, todos os demais eles iam desanimar. Então olha a responsabilidade que existia sobre ele. Ele tinha que crer, e ele tinha que passar, ele tinha que transmitir essa convicção para todos os demais que estavam ali juntamente com ele. Toda aquela multidão. Então, quais foram as palavras de Deus para Josué? Primeiro, você vai herdar essa terra. A promessa da terra, ela vai se cumprir sobre vocês. Vocês vão tomar posse da terra. Então, parece que, se Deus falou que a terra é nossa, amém. O que mais que eu tenho que fazer? Mais nada? Não. Nós temos que lutar pela terra. Então, se você ler o livro de Josué, são 24 capítulos. Se você ler a história de Josué, a maioria do livro de Josué fala do quê? De guerra. Ele teve que lutar, teve que atravessar o Rio Jordão, ele teve que enfrentar a cidade de Jericó, teve que destruir as muralhas de Jericó. A Bíblia vai falar que durante essa travessia, durante essa conquista, Josué perdeu uma batalha. É interessante que eles perderam com uma cidade chamada Ai, que era uma cidade pequenininha. Conquistaram Jericó, que era maior, e Ai eles tropeçaram. É interessante isso, né? Porque no meio da caminhada da conquista, houve derrota. No meio da caminhada da conquista, houve tropeço. E o mais interessante ainda é que eles não tropeçaram numa cidade grande. Eles não tropeçaram perante um inimigo grande, foi uma cidade pequena. Isso fala conosco. Porque às vezes nós tropeçamos não nas grandes pedras. Porque as grandes pedras você bate o olho e você vê. Às vezes você vê aquela brecha grande, você olha assim e você fala assim: eu não vou cair aqui porque eu estou vendo esse buraco. Mas aquele buraco pequeno, aquela brecha pequena, aquela pedra pequena, é incrível como a gente acaba tropeçando nela. E o único tropeço que houve na caminhada de Josué foi numa cidade chamada Ai. E por que foi nessa cidade?
Porque eles estavam em brecha com Deus. É interessante porque, às vezes, né, nós que estamos aqui trabalhando com dependente químico, vocês que estão dentro desse processo, é interessante que às vezes a pessoa, ela foge das grandes brechas. Ela foge, por exemplo, não, eu não vou mais naquele lugar que eu ia. Eu não vou mais naquele bar que eu ia. Eu não vou mais naquela esquina que eu ia. Eu não vou mais naquele ponto de venda que eu ia. Eu não vou mais, eu vou mudar. Eu vou me afastar daquela pessoa. Então ela acaba tomando algumas precauções daquelas brechas maiores. Ela sabe que se ela for, ela acaba caindo. Mas as brechinhas pequenas, às vezes, nós não tomamos cuidado. E aí que está o grande problema. As pedras pequenas. A cidade de Jericó, que era grande, eles conquistaram. O Rio Jordão, que tinha que atravessar, eles atravessaram. Mas a cidade de Ai tinha brecha. E por isso que eles caíram. Então, o que nós temos que evitar para não tropeçar nesse ano, para não tropeçar na caminhada da conquista da terra? O que nós temos que fazer? Fugir das pedras pequenas, fugir das brechas pequenas. Porque nada começa grande, queridos. A pessoa não desvia, às vezes, naqueles grandes pecados. É no pequenininho. Eu conheço pessoas que saíram daqui e disseram, pastor, mas tomar uma cerveja só não faz mal. Poxa, eu usava droga, eu fazia aquilo. Tomar só uma cerveja, isso não faz mal. Ou só fumar um cigarro não faz mal. Sabe qual é o problema? É que um abismo, o que a Bíblia fala sobre o abismo? Que um abismo chama outro abismo. Que aquela brechinha que é pequena hoje, qual que é a tendência? Ela crescer. Você já viu aquela expressão? Onde passa um boi, passa uma boiada inteira. Então, se existe uma brecha, se o adversário encontrou uma brechinha pequena para entrar, ele vai entrar e vai trazer tropeço. E foi aí que Josué tropeçou com os homens, naquela cidadezinha chamada Ai. Por quê? Porque eles estavam em brecha com Deus. Qual que é a palavra de Deus para mim e para cada um de nós aqui nessa tarde? Tampe as brechas. Amém. Tampe as brechas. Tampe as brechas. Não dê legalidade para o adversário ter acesso à tua vida. Queridos, quando a gente sai de um trabalho como esse, de um tratamento como esse, a gente tem que fugir de todas as situações. Não são das maiores, mas são de todas. E eu falo isso e eu repito isso. O adversário, para entrar na vida de uma pessoa, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Porque se tiver uma brecha, ele entra. Então, diz a palavra do Senhor em Josué, que eles estavam caminhando ali, caminhando para conquistar, estava tudo indo bem, e foram enfrentando as dificuldades, foram passando pelo Rio Jordão, enfrentaram Jericó, e tudo foi caminhando bem, até que houve esse tropeço. Mas eles não pararam. Eu acho bonito na história, que mesmo que eles tropeçaram, eles caíram, e eles clamaram a Deus, Senhor, o que aconteceu? Daí Deus fez o quê? Deus puxou a orelha deles, Deus corrigiu a eles, Deus mostrou, vocês caíram porque existiu um pecado entre vocês, existiu um erro entre vocês, existia a capa de Acã entre vocês, então tira essa capa de Acã, então tira esse erro, daí vocês vão caminhar, daí vocês vão prosperar. E foi isso que eles fizeram, amém? Por isso que Deus, quando estava falando com Josué, Deus falou assim, esforça-te, tem de bom ânimo, ser forte, seja corajoso. E o que é ser forte? Não é ter aquela força física. Ser forte é você pôr a sua força em Deus. Ser forte, por isso que a palavra que eu ministrei semana passada na igreja, não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico na sua riqueza. Se há de se glorificar, se glorie em conhecer ao Senhor. Entender e conhecer ao Senhor. Ou seja, ter experiências com Deus. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força não está naquilo que nós podemos fazer. A nossa força está em Deus. Amém.
Amém? Então quando a pessoa ela sai do trabalho daqui, irmãos, ela não sai forte daqui. Não tem ninguém que sai forte daqui. Não, pastor, eu vou lá para a chácara para me fortalecer. Não, aqui ninguém sai forte. Nós saímos caco do mesmo jeito, nós saímos vaso de barro do mesmo jeito. Quem nos fortalece, quem nos faz forte, é Deus. Por isso que Paulo falou assim, quando eu estou fraco, daí é que eu estou forte. Daí que eu estou forte. Por que eu estou forte? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha vida. Amém? Então Deus falou para Josué, seja forte. Em outras palavras, busque a minha presença. Então o homem, quando ele sai daqui de dentro, se ele não buscar Deus, ele não fica de pé. Por isso que o trabalho não é apenas aqui dentro. 1 mês, 2 meses, 6 meses que a pessoa fica aqui dentro. O trabalho é aqui dentro, mas depois continua lá fora. Nós devemos continuar buscando o fortalecimento do Senhor. Amém? Esses dias eu encontrei um rapaz lá na igreja e eu fiquei muito preocupado com ele, porque fazia alguns tempos que ele não ia para a igreja. Um jovem que passou aqui. Eu falei para ele, olha, você não pode se afastar não, rapaz. Porque se você começa a se afastar, você vai enfraquecendo. E o que aconteceu? Ele teve uma recaída esses dias, infelizmente. Recaiu, mas ele conseguiu, né, se levantar de novo. Falei para ele, ó, isso te serviu de alerta. Fica firme. Porque o adversário, ele não está brincando. Ele quer destruir. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Matar o quê? Destruir o quê? Tudo. Nossos sonhos, a nossa vida, os nossos projetos, a nossa família. Tudo aquilo que nós demoramos tanto para construir. Amém? Então Deus fala o que para Josué? Seja forte. Só isso? Não. Seja corajoso. A terra que eu jurei os teus pais dar, a promessa que eu prometi, essa eu vou cumprir sobre vocês. Amém. Cada um de vocês aqui tem uma promessa de Deus na vida. Amém. Família de vocês tem uma promessa de Deus. Amém. E essa promessa, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Qual foi o outro conselho que ele deu? Não se afaste da tua boca o livro da lei. Versículo 8. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Olha que texto lindo. Guarda a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus porque ela é que me ensina como eu devo me conduzir. É ela que nos orienta a maneira que nós devemos guiar os nossos passos. Não é do meu jeito. Não é da forma que eu penso. É conforme a palavra de Deus. E se eu faço conforme a palavra, tudo aquilo que eu faço prospera para a glória do Senhor. Então, se cada um de nós aqui queremos ter um ano de 2017 próspero, abençoado, o que nós fazemos? Devemos andar conforme a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é desviar para a direita ou para a esquerda? É alguém chegar e falar alguma coisa aqui e você se deixar levar. É alguém chegar no outro lado e falar para você, não, mas não faça isso não. Ah, mas é só um gole, não tem problema, é só um gole de cerveja, é só um vinho, é só não sei o que, não tem problema. Tem problema sim. Eu tenho que andar conforme a palavra de Deus. E eu costumo dizer que quando a pessoa teve problema com a dependência química, nem aqueles bombons de licor deve aceitar. Porque não pode, tem que vigiar. Porque isso pode ser a brecha que o adversário precisa para entrar na nossa vida. Amém, queridos? Que a gente possa guardar essa palavra no coração. E eu creio que todos vocês aqui serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém, queridos?